Tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Pontuando, especial. Especial porque são assuntos diferenciados. Nós já tivemos metas da ciência, já tivemos algo dentro da filosofia, já tivemos aquele ProEnem. E esse é especial porque os assuntos são especiais. E dessa vez eu venho falar com vocês um assunto muito interessante que está rolando por aí no dia 12 de dezembro próximo. Hoje é dia 20. Houve uma matéria, duas ou três matérias do UOL falando sobre planos de saúde. E numa delas tem um vídeo com o doutor Vecina, Gonzalo Vecina, que é o cara que criou aí a Anvisa e é o papa do negócio. O cara entende muito, gente muito boa, o cara muito humilde, muito versado no assunto, né? E ele fez um vídeo, eles fizeram alguns recortes, eu peguei um desses recortes, mas veio uma parte, não totalmente a entrevista, uma parte desse recorte veio impresso, com outras informações que ela havia dado, que a moça havia dado durante o programa. Não todas. Na matéria escrita veio bastante coisa, veio alguns gráficos. Eu peguei essa matéria, essas duas matérias do dia 12, juntei as duas do UOL, tá? Do dia 12. Você pode procurar lá recortes do UOL dia 12, a matéria escrita, mas eu as transcrevi para o vaiali.com, que é o meu portal, tá? Então, elas ficaram com essa carinha que está aqui, ó. É, vocês vão ver aí a matéria aqui, ó. Share. Então, olha, essa matéria aqui, ela está no vaiali.com. Olha lá, olha o que está escrito aí em cima. Vaiali.com, blogs, planos de saúde. O título que eu dei da matéria do UOL é O Modelo e o Futuro Incerto, tá? Planos de saúde, modelo e futuro incerto. Pesquisas em saúde da minha parte feitas por mim, mas a matéria escrita é de Vanderlei Prete Sobrinho. E lá no vídeo que eu coloco no final, que é um pouco mais curto, de repente, do que o comentário que eu vou falar aqui, planos de saúde têm recorde de queixas, modelo suicida precisa ser repensado, diz o médico Gonçalo Vecina. E esse é o All News, plano de saúde tem recortes e queixas, modelo. É uma entrevista com o doutor Vecina, que é esse que vocês estão vendo aí. Tá. Como eu disse para você, eu trouxe todas as informações. Como eu não sou, a maioria de nós, né, não é versado especificamente dentro do entendimento do que são planos de saúde, os meus comentários vão ser comentários de usuário, não vai ser comentário de entendedor. Mas o doutor Vecina vai te dar uma visão melhor. O vídeo dele tem eu acho que o vídeo dele tem 15 minutos, tá? O meu aqui provavelmente vai ficar um pouco maior, porque eu juntei as matérias dadas no vídeo, mais do que as que estavam escrito no UOL, duas matérias. Então, provavelmente fica um pouco maior. Eu vou começar a ler e vou passar para você, lembrando a você, os comentários que eu fizer serão comentários de leigo, de observador, de pessoa que pesquisou, que leu outros lugares. Eu não sou versado. Doutor Vecina é versado. E tem outras matérias, não apenas essa do UOL, também tem no Outras Palavras, tem no Jacobim Brasil e tem no Carta Capital. Algumas dão opiniões do doutor Vecina, outras dão opiniões de outras pessoas que também são versáteis. Então, vamos lá. Mesmo com o aumento de clientes em 2023, o mercado de planos de saúde do Brasil coleciona indicadores ruins, registra alta de reclamações, aumento de decisões judiciais desfavoráveis e prejuízo financeiro recorde. O que aconteceu? As reclamações contra, aqui é uma pergunta, né?
O que aconteceu? As reclamações contra os convênios batem recordes. As queixas aumentaram 120% em 2019, antes da pandemia, e os 10 primeiros meses de 2023. Elas passaram de 363 naquela época para 973 por dia, em média, segundo a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. As operadoras lideram o ranking de reclamações, que considera outros setores da economia. Nos últimos 5 anos, só não estiveram no topo da lista em 2020, durante a pandemia. Por quê? De acordo com o IDEC, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Você vai saber ao longo, né? Não tiveram porque não tinha tanto uso, as pessoas não estavam saindo de casa, evitando de entrar em hospitais, evitando de fazer consultas médicas, não tendo como fazer, às vezes, por sair de casa, dificuldade de locomover-se de ônibus, de uma cidade para outra, de um distrito para outro distrito onde tem um atendimento melhor, um hospital melhor. Então, tudo isso diminuiu a procura pelos planos, mas isso, e inclusive, isso deu um problema de percebimento por parte das operadoras e também dos médicos e hospitais. Bom, mas vamos lá. Apesar de ser época da pandemia, mas os hospitais estavam lotados, a quem estava bancando lá tudo era o SUS, e os planos de saúde não tiveram aquelas consultas, aqueles exames que tradicionalmente não teve, exceto quando as pessoas estavam internadas. Bom, então, feito esse adendo aí de que em 2020 foi um ano atípico por causa da pandemia em si, 2021 a coisa já começou e as reclamações só foram aumentando. E já vem desde antes de 2019. Mas as reclamações contra os planos. A principal reclamação é contra o gerenciamento de ações de saúde. É o nome dado à maneira como o operador se comporta quando recebe pedidos para autorizar procedimentos com prévias para exame ou quando o segurado precisa de arcar com parte do procedimento. Reembolso é a segunda reclamação mais frequente. O administrador José Eduardo Alalô, de 38 anos, diz que diz não conseguir ressarcimento da Unimed Nacional. Seu filho nasceu em junho na maternidade São Luís Star, que na época concluiu os trâmites para integrar o convênio. O plano me aconselhou a pagar e pedir reembolso, ou seja, de repente o plano não tinha como cadastrá-lo ali na época, ou o seu cadastro não estava pronto, ele não tinha como fazer, ou o plano não paga tudo, paga uma parte, você paga, depois ele te restitui, faz o reembolso de parte daquilo. São coisas que acontecem no meu plano, por exemplo, não é assim, eu não sei falar sobre isso. Mas eles falam da questão do reembolso aí. A conta de 50 mil, no caso do rapaz lá, do Alalô, foi dividida no cartão de crédito. Apresentei declaração da médica do hospital sobre a internação, nota fiscal da prefeitura, relatórios do parto, fartura do cartão, mas alegaram falta de documentação. Ele reclama. A Unimed Nacional disse que o hospital não faz parte de sua rede, possivelmente é verdade, né? Mesmo assim, afirma em nota, o reembolso será feito o mais rapidamente possível, depois de analisar a comprovação do desembolso. Olha bem, esse artigo aqui, ele não está falando mal das operadoras, dos médicos, dos hospitais. Claro que as operadoras querem ganhar o máximo que puder e tal, mas vocês vão ver aqui que elas tiveram prejuízo e elas cobram valores muito altos. Então, o Vecina vai explicar um pouco para a gente entender aí que o modelo é que está errado. Claro que a operadora trabalha para ter lucro máximo, a gente tem uma certa raiva de quando uma empresa trabalha para você que é lucro máximo, porque ela suprime alguns serviços, porque a gula de ter valores altos como lucratividade é muito alta no capitalismo, certo? Principalmente no mundo atual. A gente reclama disso, tá certo, tal. Mas nesse caso, apesar de tudo, né, mesmo, esse parece não ser o caso, elas não estão conseguindo gerenciar isso aí. Mas vamos lá, as 10 principais reclamações que você está lendo aqui na tela comigo. Gerenciamento de ações de saúde, já falamos, reembolso, prazos máximos para atendimento, né? Às vezes os exames ficam marcados para depois, rede conveniada, quem são as redes? Às vezes você está num lugar que não tem rede, os hospitais, as clínicas não fazem parte da rede, rol de procedimentos e cobertura, que não tem tudo que você quer, suspensão e rescisões contratuais, às vezes são feitas unilateralmente, o doutor Vecina fala isso.
quando você tem um tratamento longo e que é custoso para o operador, ela pode vir a fazer um rompimento de contrato unilateral, quer dizer, ela rompe com você e quando um não quer, dois não briga, né? Então, é um outro problema que acontece, não é sempre, mas acontece, mensalidade muito alta, e mesmo assim eles têm prejuízo, itens obrigatórios e cláusulas contratuais que as pessoas às vezes se opõem, os reajustes que são sempre muito mais altos que a inflação, apesar do prejuízo deles, e o tempo de carência, que às vezes é grande demais e você tem um problema qualquer durante. Bom, condenações judiciais disparam, é outro título. Os julgamentos de ações contra o setor aumentaram de 239% entre 2011 e 2021. Entre 81% dos processos, o resultado é favorável ao paciente. Quando a queixa é sobre cobertura negada, esse percentual chega a 93%, segundo a pesquisa da Faculdade de Medicina da USP. Isso onera a operadora e ela trabalha com mais dificuldade, por sua vez, onera o hospital, né? Ah, está falando a favor do hospital, da operadora contra o paciente? Já falei que não é bem o caso da operadora, nem do hospital, nem do paciente, nem do médico. É uma questão de modelo. Eu não entendo o suficiente para poder te explicar. Nós vamos lendo aqui, vamos entender. A professora Regina Tarifa, 63, recorreu à justiça para conseguir uma cirurgia. Em junho, a Vida Notre Dame Intermédica negou, é uma clínica, né? Ou um hospital, negou uma tomografia porque o pedido do exame dizia que o paciente teve câncer de ovário 15 anos antes, diz a filha da professora, a criadora de conteúdo Miriam Castro, 31, filha lá da Regina Tarifa, 63 anos. Vários exames foram negados ou demoraram tanto para autorizar que pagamos no particular. Quando o diagnóstico de câncer ginecológico saiu, o médico marcou cirurgia, mas a operadora negou. Regina buscou a justiça que concedeu liminar decisão provisória autorizando a operação feita em outubro. Me parece, pelo andar da carruagem aqui, que o usuário tinha necessidade e estava tendo a sua razão, né? A justiça deu ganho de causa. É sempre justo, é sempre razoável, é sempre correto a judicialização desses casos, em alguns casos não é. Então, esse caso aqui é um que possivelmente é, mas outros não são. O doutor Vecina também fala disso. A Abvida diz que a cirurgia e o exame foram negados em razão da cobertura parcial temporária da paciente. Contudo, após uma reanálise da operadora, atividade comum para casos desse tipo, a paciente teve a sua cirurgia integralmente autorizada e realizada. Diz em nota, a companhia reforça que não houve descumprimento de liminar. Aí a menina vem e fala: agora minha mãe fará quimioterapia. Se o convênio descumprir a liminar, que obriga a cobertura do tratamento posterior, que é o caso da quimioterapia, nós vamos voltar à justiça, diz Miriam de Castro. Prejuízo bilionário, vamos ver. As operadoras também registram recordes de prejuízo operacional, que é a diferença entre as receitas e as despesas. O déficit foi de 10,7 bilhões em 2022. Operadoras nacionais que tiveram déficits orçamentários de 10,7 bilhões em 2022. Déficit, no caso, diferença entre receitas e despesas. Isso significa que as despesas deles ficaram 10,7 bilhões maior do que as receitas. Foi o que eu entendi. Que é o pior resultado da história em 2022. Esse rombo já estava em 9,5 bilhões nos 12 meses terminados no segundo trimestre de 2023, quer dizer, contando 2 meses para trás, né? Quer dizer, mais ou menos se mantém como uma tendência. O uso dos planos disparou depois da pandemia. Após o isolamento social, a utilização aumentou tanto que 89,2% das receitas com mensalidades foram gastas com atendimento médico em 2023. Só atendimento médico. As operadoras acumulam prejuízos após a pandemia. Você vai dando uma olhada aqui, isso aqui são as taxas de lucro até mais ou menos o terceiro trimestre de 2021. Depois do quarto trimestre, elas ficam com menos 0,9, menos 4,9, vai caindo, caindo, caindo. Ano passado, menos 1,2 que nós citamos, e aqui 9,2. Elas já tiveram lucratividade no período de 2020, aqui, ó, em que elas recebiam
os valores, mas não tinha despesas a pagar porque as pessoas estavam em casa. Observem que isso se restringe ao mês, aos trimestres de 2020. O primeiro trimestre não tanto, porque ainda estava janeiro, fevereiro, março, ainda estava acontecendo alguma coisa. A pandemia mesmo foi decretada aqui no Brasil, o isolamento foi a partir do dia 19 de março. Então, quer dizer, deu para caminhar bastante no trimestre. Mesmo assim, eles tiveram 6,4 bilhões de lucratividade. Já no segundo trimestre, subiu para 15, 19,4 no terceiro, 18,7 no quarto, e no primeiro trimestre de 2021 ainda lucratividade boa. Depois a lucratividade foi caindo, segundo trimestre, terceiro trimestre, já no quarto trimestre de 2021, já prevendo o que ia acontecer em 2022, começou-se a ter déficit. Talvez impulsionados pelo temor dos problemas ou até pelas necessidades das pessoas que tiveram Covid naquela época, ainda que não muitas, porém muitas morreram 700 mil pessoas só de Covid, e aquelas que tiveram e não morreram, ficaram com Covid longa, outras tiveram tratamentos logo depois da Covid, ainda teve Covid, a vacinação só começou em meados de 2021. Então, a partir disso, as pessoas começaram a se tratar. Bom, fraudes e desperdícios são maiores no Brasil. Eles consumiram 34 bilhões ao ano no ano passado, 2,7% do faturamento de 270 bilhões das 14 maiores operadoras. Nos países, então, deixa eu ler outra vez isso aqui. Fraudes e desperdícios são maiores no Brasil. Essas fraudes e desperdícios consumiram 34 bilhões no ano passado. Aí já não é receita e despesa, isso aí são fraudes. 12,7% do faturamento de 270 bilhões, de todas as 14 das maiores operadoras, tá? Foi pelo menos 12% de 270 bilhões, que perfazem 34 bilhões. Nos países desenvolvidos, esse índice gira em torno de 7%, tá? Talvez isso aí ajude lá nos prejuízos. Talvez não, com certeza isso aí ajuda nos prejuízos. As operadoras diminuem no país, porque elas não estão se sustentando. A quantidade de empresas com clientes passou de 1.380 empresas para 677, ou seja, 1.380 em 1999 até setembro deste ano de 2023, 677, houve essa queda. Foram decretadas 93 liquidações extrajudiciais desde 2013, enquanto a ANS suspendeu 1.079 planos de 180 operadoras nos últimos 5 anos. Hoje, permanecem suspensos 356 planos de 21 operadoras. Quer dizer, a população está começando a ficar mal assistida. Número de operadoras com beneficiários no Brasil. Olha, 1.380 em 1999, 677 em 2023. Está aqui o gráfico para você ver. A população envelhece, os planos encarecem. E isso é outro problema também. O custo médio de um paciente a partir de 60 anos é 6 vezes maior de um segurado de 18 anos. Acontece que o Brasil envelhece rápido. Se em 1980, 4% da população tinha 65 anos ou mais, esse índice será de 18,6% em 2033 ou 41,5 milhões de pessoas, conforme diz o IBGE. Agora, qual que é o custo? Olha bem, vamos pegar lá. 18 anos, custo unitário por pessoa, 559,33. 59 anos ou mais, na atualidade, 3.691,89. O meu plano não, eu tenho 67 anos. O meu plano não é esse valor exatamente, o meu e da minha esposa, porque eu já tenho ele há mais de 5 anos. Então, mesmo com as correções, ele não consegue atingir esse valor. Mas se eu tivesse que fazer um plano hoje com a minha idade, eu teria que pagar para mim 3.691,89 para minha esposa também. Ou senão eu ia tirar uma série de coisas do plano e deixar, por exemplo, só para internação, o que não é razoável para mim. A mensalidade é cada vez mais cara, a média de reajuste de 9 dos principais planos de saúde acumulou uma alta de 367,5% nos últimos 10 anos, segundo a corretora Hallenberg Seguros. No mesmo período, a inflação oficial, ou IPCA, foi de 58,4%. Só em dezembro de 2022, a chamada inflação médica atingiu 19,4% contra 5,7% de IPCA, quer dizer, foi muito mais do que a inflação. O modelo de negócio envelheceu. O modelo está errado. Está todo mundo tomando prejuízo. A remuneração
a hospitais e médicos é antiquada. As operadoras brasileiras utilizam o chamado Free for Service, que é a taxa de serviço, quando o pagamento ao profissional, hospitais e laboratórios, depende de quantas vezes o serviço foi utilizado, sem levar em conta a qualidade. Então, o cara ganha na quantidade. Resultado, ele trabalha muito. O médico que realiza 4 atendimentos por hora em consultas de 15 minutos é muito menos lucrativo do que aquele que consulta 12 pessoas em atendimento de 5 minutos cada. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai atender 15 minutos, não é isso? O mesmo vale para serviços hospitalares e exames. Os médicos abusam da prescrição de testes laboratoriais, alguns não são necessários. 40% dos exames do Brasil são desnecessários. Olha bem, 40% dos exames do Brasil são desnecessários. Isso onera a operadora, não beneficia o paciente e prejudica outros pacientes que necessitam de assistência. Consumindo 12 bilhões ao ano, diz o IES, Instituto, não sei das contas lá. Convênios demoram a adotar medicina preventiva do Brasil. O médico especialista, que é mais caro, é visto como de melhor qualidade, enquanto os países desenvolvidos preferem os generalistas. Seria o doutor de clínica médica que chega lá e vai te avaliando sempre e prevendo coisas que vai acontecer com você lá na frente. O SUS, inclusive, tem essa atenção primária. Por lá, é, em países desenvolvidos, o investimento é na saúde preventiva, com o médico da família. Quer dizer, isso evita que mais na frente você tenha tratamentos caros, tanto para a sua saúde como para a operadora que te ajuda, né? Que você contrata. E isso aí, vamos dizer assim, diminui a frequência e o uso. E você pode ter certeza que se está usando com muita frequência e os operadores estão tendo prejuízo, alguém está ganhando com isso, né? Não é o paciente, não é o operador, não é o hospital, quem quer, né? Alguém está ganhando com isso. É, por lá, o investimento é na saúde preventiva com o médico da família que acompanha o paciente ao longo da vida, um modelo de eficácia acima de 85%, segundo o pesquisador Ademir Lopes Júnior, da USP. As operadoras são mal geridas no Brasil. As operadoras são mal geridas no Brasil. Elas contratam hospitais, médicos, laboratórios e vão empurrando com a barriga um modelo obsoleto. Tem que ser revisado. Se há uma crise no setor, ela já é crônica. Lígia Bahia diz isso, Lígia Bahia, do Instituto de Estudos de Saúde Coletivo da UFRJ. Olha bem, gente, a gente precisaria de entrar mais nisso aí. Inclusive, entender a legislação e entender um pouco dessa contabilidade de prejuízo aí. Por que eu estou fazendo esse programa aqui? Porque eu acho importante a gente saber que, às vezes, você está acusando Deus e todo mundo, né? E, e nós temos um plano de saúde SUS, né? Que é complicado, ninguém quer ficar dependendo daquilo e tudo tal, mas ele funciona. Às vezes, quando você está dentro de uma operadora fazendo alguma coisa no hospital, uma boa parte do que você faz lá dentro automaticamente é paga pelo SUS e você nem sabe que é assistido por ele. Então, nós temos que ter mais verba para a saúde, nós temos que ter um SUS que é muito bom, segundo o próprio Bill Gates, né? Então, o SUS é muito bom. O próprio Bill Gates fez uma matéria essa semana passada falando que todo país tinha que ter um plano como o SUS, não vou especificar aqui porque é muita coisa, e também memória não ajuda, né? Mas ele falou bem do SUS. Claro que você não quer ficar dependendo do SUS, porque o SUS demora um pouco no atendimento, mas ele tem tudo, ele consegue pegar as pessoas as mais ferradas na vida, o núcleo social, até os maiores, se eles quiserem. Então, esse investimento é importante. Esse investimento, mais lá na frente, ele pode ajudar na sustentabilidade das operadoras. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu desconheço profundamente esse ramo. Porém, por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente vai tomando consciência dessas coisas, discutindo aquilo que são direitos nossos, né? Então, aqui a palavra é insustentável. As operadoras culpam a preferência do brasileiro por médicos especialistas. Isso é uma verdade. E gostam de sair de lá fazendo N exames, às vezes alguns desnecessários. O atual modelo é insustentável, mas gera a sensação de que existe acesso aos serviços, admite Marcos Novaes, superintendente da APRAMGE, que é a Associação Brasileira de Plano de Saúde. Se oferecer ao brasileiro um plano de saúde com um médico de família e outro tradicional, ele compra o tradicional, que o tradicional é aquele que tem os médicos especialistas com exames mirabolantes. Tem que haver um acordo social para mudar essa percepção. Olha bem, ele falou acordo social. As mudanças começaram
mas leva tempo para mudar e a cultura de formar médicos generalistas está em falta no Brasil, diz Marcos Novaes, dessa associação Abrange. Essa associação, ela está falando em nome da Associação Brasileira de Planos de Saúde. A gente precisa saber também o que os nossos governos, os nossos políticos pensam, e os especialistas em planos que não têm interesse particular de falar a favor ou contra, a gente precisa de gente isenta aí para poder nos aconselhar. Será difícil ter plano de saúde no futuro. Se nada mudar, ter um plano de saúde será insustentável, não só para o idoso, mas para diversas faixas de idade desnovais. Porque as pessoas mais jovens, às vezes, trabalham, viajam e tal, elas também precisam de plano de saúde. Os tratamentos de doenças raras, então, são um desafio desde os primeiros anos de vida das crianças, por exemplo. Novaes critica o excesso de fraudes. As pessoas vão à consulta e pegam 2 recibos, por exemplo, nariz de fraude, né? Ou fazem tratamentos estéticos com reembolso de consulta e exame. Quer dizer, o camarada faz tratamento estético, não está coberto no plano, mas ele consegue uma maneira de reembolsar. Novaes diz que a incorporação de tratamentos cada vez mais caros, sem comprovar que seus resultados são superiores ao de terapias mais baratas, é preocupante. E o debate técnico da ANS fica prejudicado por conta da incorporação obrigatória quando esses tratamentos e ou procedimentos são aprovados pela CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, ou então por força de lei, que seria caso da judicialização, quando o sujeito entra na justiça. E a justiça acaba dando ganho de causa. Eu não estou questionando que os ganhos de causa sejam razoáveis para a maioria das pessoas, mas a análise tem que ser completa. Questionada, a ANS afirma que faz rigorosa análise técnica e submete a consulta pública pelo período de 20 dias com a participação social, inclusive das operadoras e de suas associações. Diz ainda que as mudanças passam pelo Poa Saúde, comitê formado por representantes do setor. O pós-Covid responderia por parte desse reembolso do setor. Houve mais internação, uso de pronto-socorro, doenças diagnosticadas tardiamente e a mensalidade ficou defasada. Bom, isso aí quem está falando é o pessoal da operadora. Isso tudo veio junto e agora temos déficits operacionais sustentáveis, não há solvência com esse déficit, com esse nível de déficit, diz o Marco Novaes. Bom, mas ele também é parte interessada. Agora vamos ver o Vecina. Não deixe de assistir o vídeo do Vecina. Ele falando, ele coloca mais coisas. Aqui é só um resumo. Vecina, modelo suicida de plano de saúde no Brasil, precisa ser repensado. O Vecina não é um cara que trabalha para o plano de saúde, não trabalha para o governo. Ele foi o fundador da Anvisa. Ele é uma pessoa técnica e uma pessoa competente. E ele é muito honesto nas falas dele. Ele fala em qualquer mídia, ele fala o que ele pensa. Então, ele diz: os planos de saúde, os hospitais de plano de saúde terão de pensar em uma solução conjunta para sair de um modelo suicida de negócio, afirmou o ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina, no All News, no dia 12 de 2023, eu fiz constar a data. Mesmo com o aumento do número de clientes em 2023, o mercado de planos de saúde no Brasil coleciona indicadores ruins, registra altas de reclamações, aumento de decisões judiciais desfavoráveis e prejuízo financeiro recorde. Tudo isso nós já vimos. A questão toda é, como você tem interesses não convergentes, em que cada um caminha para um lado, o que nós estamos vendo é um crescimento absurdo de custos de prestação do serviço. Esse crescimento absurdo dos custos até agora foi pago pelos compradores. Subiu 18%, eu pago. Subiu 20%, eu pago. Só que chegou um ponto em que os compradores não querem mais pagar. Esses compradores podem ser empresas que comprem em função do funcionário. Subiu tantos por cento, ele paga. Subiu mais tantos por cento, ele paga porque não quer deixar o corpo de funcionários assistido. Mas chega um ponto que ele não consegue pagar. Isso diz para o usuário pessoal também. Os hospitais, para continuar existindo, têm de gerar receita, ou seja, despesa para a operadora, né? Quer dizer, se ele estiver fazendo um tratamento, o operador está pagando. E o hospital está recebendo. E ele continua existindo, continua trabalhando. As operadoras querem continuar ganhando o que sempre ganharam. E não querem se preocupar em tentar reverter esse modelo suicida. Por quê? Porque elas não estão ganhando mais o que elas ganharam, elas começam a perder muito. Qual é o futuro? E nós vimos que de 2021 para 2022 para cá, a coisa foi para o brejo. Então, está todo mundo preocupado. Por quê? Porque o usuário fica sem o plano, o hospital fica sem a operadora para pagar ele os serviços comprados, e a operadora deixa de ganhar o dela.
Qual é o futuro? Sair do modelo suicida. O que é sair do modelo suicida? Montar um sistema de operação de ações de serviço de saúde, em que vamos tentar que os serviços solicitados e prestados gerem, de fato, saúde e não lucro ou prejuízo. Porque se você gerar saúde, não tem retorno. Se você fizer saúde preventiva, você não tem problemas maiores lá na frente. E aí vai filtrando para você chegar a operar com aquilo que é necessário, com aquilo que muitos ganham e que alguns podem pagar ou que muitos possam pagar. Os grandes planos de saúde estão longe de enfrentar essa realidade de fazer gestão de oferta de serviços de saúde e controlar os hospitais em suas necessidades de serem financiados pelas operadoras. Isso é uma coisa que eu não sei explicar. Ele explica lá. A solução que existe vai precisar ser construída em uma ação entre operadoras e hospitais e vai ter que envolver quem compra o plano de saúde, que são algumas empresas, na maioria, 80% dos planos de saúde são comprados por empresas, e nós particulares, né? Os compradores de plano de saúde vão ter que pensar no que estão querendo pagar, o que eu estou pagando. O fato é, o modelo, tal como está, é impensável, a questão da judicialização, que é um elemento amargo, tem que ser repensado, tá? Essa judicialização que ele está falando é toda hora você entrar na justiça e a justiça vai lá e dá ganho de causa. Às vezes, né, não é razoável. Não é uma doença grave, coisa e tal. Mas tem coisa que não é realmente razoável, tá? Mas eu não vou entrar nesse ponto, como eu disse para vocês, eu sou um desconhecedor do problema, tá? Porque eu sou leigo como você que está me vendo. Vamos pensar nisso tudo. O sistema de justiça tem que ser menos ativo do que tem sido, ou mais criterioso, mais bem embasado. Está sendo muito criador de novos problemas, né? E ele não é um camarada que fala a favor de empresas, né? Até porque a origem dele é serviço público, independente de partidos, né? Está aqui, o plano de saúde tem que ser recorde de queixas, o plano de saúde tem recorde de queixas, modelo de suicídio precisa ser repensado, diz o médico. Bom, então, nós chegamos aí ao... deixa eu stop share aqui. Então, nós chegamos ao final do programa aí. Eu espero que você tenha gostado. Espero que ele não tenha durado muito além do que você precisa de saber. Pesquisa sobre isso aí, deixa um retorno, faz aí comentários. Se você souber coisas ou respostas das quais eu coloquei perguntas aqui e que eu próprio não tive resposta, porque sou, como disse, um desconhecedor das coisas específicas, né? Eu sou um leitor, li várias coisas, li outras coisas que eu não comentei aqui, algumas coisas sobre questões judiciais, algumas coisas sobre questões contábeis lá dos prejuízos dele, eu andei lendo também, mas o fato de eu ter lido não significa que eu tenha entendido o suficiente para poder falar aqui no programa. Eu teria que ler junto com vocês também. Então, eu sou aberto a críticas eu não digo, mas assim, a comentários inclusive que possam ensejar estudo de outras pessoas. Faça esse vídeo para frente, dá o seu like, assine o nosso canal, aperte o sininho para você ficar sabendo todas as vezes que nós tivermos novos vídeos no canal. Muito obrigado pela sua presença aqui e até o próximo programa Pontuando, onde teremos algum assunto que seja muito interessante para nós todos. Muito obrigado e até o próximo programa.